Vamos dar continuidade ao nosso evento com mais uma palestra. Dessa vez é o Sistema Integrado de Produtos e Estabelecimentos Agropecuários, CIPEAGRO, com Fernando Penariol. Ele é auditor fiscal federal, agropecuário, representando a Coordenação Geral da Qualidade Vegetal do DIPOV, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Lembrando que quem quiser fazer pergunta, tem o nosso QR Code na tela, todas essas perguntas vão ser respondidas pelos palestrantes. Uma boa palestra para vocês. Obrigada, Fernando. Obrigado. Bom dia a todos. Queria dar primeiro meu bom dia ao Bruno, Thaís, ao Beto Mendes, à Ana, que nos convidou para estarmos aqui nesse dia, com essa oportunidade de falarmos. Em nome deles, estendo meus cumprimentos a todos os presentes, àqueles que estão nos assistindo também pela plataforma online. Então, meu bom dia a todos. Dizer que é uma satisfação estar aqui, agradecer também pela acolhida da Associação Comercial de Santos, né? Sempre um prazer estar aqui nesse prédio tão bonito, histórico. Sempre muito prazeroso estar aqui. E agradecer e parabenizar a Hexa pela iniciativa, pela organização. É importante nós discutirmos sobre um tema tão relevante, impactante, né? E termos essa oportunidade de estarmos aqui falando hoje. Estou aqui destacado pelo nosso diretor, Hugo Caruso, diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, pela Helena Ruggeri, que é a nossa coordenadora geral de qualidade vegetal em Brasília. Eles não puderam estar aqui hoje, mas encaminho um abraço deles, o cumprimento deles a todos também. E nós estamos aqui para falarmos sobre o CIPEAGRO, né, que é o Sistema de Registro do Ministério da Agricultura para os setores da área vegetal, que gerou tanto impacto, né, que foi especialmente na cadeia do açúcar nos últimos tempos, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, nós darmos um contexto sobre essa questão do registro da cadeia produtiva do açúcar, especialmente dos exportadores do açúcar para a China. Bom, o Ministério da Agricultura, é sempre bom lembrar, ele tem como missão o desenvolvimento sustentável das cadeias agropecuárias, né? A questão da segurança alimentar, né? Prezar pela segurança alimentar em benefício da sociedade brasileira. Dentro dessa missão, uma ferramenta que nós temos para trabalharmos e para nós darmos respostas às demandas que chegam em função dessa missão é o diálogo. Então, uma iniciativa dessa, uma oportunidade dessa, nós ficamos sempre muito satisfeitos em relação a termos essa possibilidade de falarmos e estarmos próximos às cadeias produtivas, como sempre foi, na verdade. O Ministério da Agricultura, né, que era Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, né, tem o A do abastecimento que nós perdemos, mas o A da sigla ficou lá, e eu acho que esse A devia virar o A do amor, porque haja amor para nós discutirmos temas tão impactantes, tão complicados, tão importantes, como é o caso do açúcar também. Meu nome é Fernando Guido Penariol, sou auditor fiscal do Ministério da Agricultura. Entrei no Ministério em 2003, final de 2003. Logo em seguida, meses depois, nós tivemos um problema que foi a questão da soja para a China também. Nós tivemos um problema enorme que rapidamente o Ministério, junto com o setor, sempre junto com o setor, com os envolvidos, discutindo saídas para nós darmos respostas, para nós não termos maiores problemas na continuidade das exportações de soja para aquele importante destino como é para o açúcar também. E nós tratando, naquela época, como hoje também, da questão de exportação. Se nós pegarmos a lei que embasa toda a nossa ação da área vegetal, da qualidade e segurança de alimentos da área vegetal do Ministério da Agricultura, é a Lei 9972 de 2000. Se vocês olharem essa lei, em nenhum momento ela fala de exportação. Em nenhum momento. E nós, desde lá de 2004, logo que eu entrei, tendo que tratar de questões de exportação, as demandas chegando. Foi assim com a soja naquele momento,
e nós demos a saída, junto com Pedro Matos aqui e tantos outros, né, que participaram das discussões, construindo, poxa, se na lei não está previsto isso, como que saída que nós vamos achar? E vamos procurar outra lei menos específica e vamos construindo essa saída para nós mostrarmos para a China, olha, o nosso compromisso que é possível nós fazermos agora é isso, nós nos comprometemos a fazermos esse procedimento para que as coisas continuassem acontecendo como acontecem até hoje. Então, sempre assim, na base do diálogo, respeitando os acordos, tratados internacionais, os tratados bilaterais também, que têm se intensificado, especialmente com a China, ultimamente. Então, começou lá, 2004, com a soja. Aí, até pouco antes assim, de acontecer esse caso com a China, as questões higiênico-sanitárias de qualidade, elas pouco chegavam assim, junto ao Ministério da Agricultura. O MAPA nunca teve o interesse de criar barreiras desnecessárias para a exportação. A ideia e sempre continuará sendo de respeito aos tratados internacionais e de respaldo aos setores para que as coisas continuem fluindo. Foi assim, vai continuar sendo. Até quando nós tivermos uma regulamentação de norma que nos dê um respaldo maior em relação a isso. Então, teve esse caso da soja para a China, depois tivemos outros de frutas para a Europa, outras culturas. Em 2008 ou 2009, eu estava lá em Brasília, eu comecei trabalhando por lá. Chegou um representante do setor do açúcar na minha sala e falou, olha, nós precisamos de um certificado higiênico-sanitário para continuarmos exportando para a Colômbia. Falei, poxa, mas estamos com cargas paradas lá e precisamos. Então, a demanda, até o fluxo dessa informação chegava truncada, assim, necessidade de nós melhorarmos e aprimorarmos até essas questões de comunicação. Então, vamos lá, vamos dar respaldo, vamos correr atrás, vamos verificar o que é possível. Mais uma vez, sem uma lei específica que trate sobre exportação, vamos buscar as normas menos específicas para verificarmos o que era possível fazer, e assim foi feito. Com colegas dentro do Ministério falando, mas, Fernando, a lei da classificação ela não traz nada de exportação, como é que a gente vai tratar? Não, mas está lá nas nossas atribuições que a gente tem que fazer. A gente não tinha lei específica para tratar, mas a atribuição está lá, que a gente precisa dar esse suporte. Então, vamos correr atrás de darmos o suporte, e assim é. 2009, que foi criado o cadastro dos exportadores de açúcar para a Colômbia, essa habilitação continua até hoje, se vocês verificarem. E assim foi. Tem essa história, tem vários outros produtos que o Ministério dando respaldo, sempre conversando com o setor, ouvindo, vamos construir na base do diálogo, e até nós chegarmos agora, recentemente, nessa demanda da China. A China, desde 2017, vem baixando normas referentes à questão de qualidade e segurança de alimentos, estão corretos, genuíno essa preocupação. E, mais uma vez, nós temos que dar as condições para que essas exigências que a China baixou, elas sejam atendidas. E para o açúcar não foi diferente. Então, para o açúcar, para quem deseja continuar exportando açúcar para a China, nós temos que atender às exigências, dentre elas, que os exportadores tenham um sistema de gestão e segurança de alimentos. Em função disso, vamos lá, corrermos para criarmos o cadastro dentro do CIP-Agro, que é o motivo. Não se preocupe que eu vou tocar a apresentação para frente, tá? Estou de olho aqui no tempo, não preocupem. Mas acho que é importante passar esse contexto todo para vocês. Então, vamos lá, vamos dar esse respaldo, esse suporte para o setor, vamos fazer o registro. Só que o registro, se por um lado ele traz o suporte para atender essa demanda para a China, ele traz um certo transtorno junto a quem demanda esse registro, os exportadores, né, para entrar no sistema, para cumprir com os requisitos técnicos, enfim. Aí tem a questão da logística interna do Ministério, da estrutura que nós temos de pessoal, enfim, para nós darmos os encaminhamentos em relação a essas demandas de registro, que não é fácil. Imagina quantos exportadores entre
entre comerciais, exportadoras e processadores que precisaram entrar no registro. Imagina quantas demandas que não chegaram para nós analisarmos e, no caso de processadores, fazermos as vistorias, né? Então, eu sei que à disposição, nós temos a estrutura lá, que é aquela definida do Ministério, né, de pessoal, enfim. Mas à disposição, e não sou só eu, Fernando, que estamos falando, vocês podem conversar com qualquer colega, ou do Vigiagro, que tem aqui a Regiane, colega junto comigo aqui, ou colegas do interior, ou mesmo de Brasília, Hugo, Helena e toda a equipe lá, à disposição de nós fazermos, é enorme, de todos nós. Então, e esse trabalho foi feito, especialmente de junho, julho, agora agosto, nós continuamos tendo demandas de registro, de vistorias, e as coisas estão caminhando. O Vigiagro aqui fazendo esforço enorme também para receber, analisar, verificar esses requisitos, a listagem de empresas registradas, enfim. Então, tem um esforço de todos para que essas demandas possam ser atendidas e que não se tenha maiores problemas em relação ao atendimento dessas exigências para a China. E esse diálogo, ele é constante. Nós temos como exemplo a Instrução Normativa 47, que é o padrão oficial de classificação do açúcar, que da mesma forma foi construído em conjunto, com participação do setor, das equipes técnicas das usinas, da Única, das associações, enfim. E é dessa forma que a gente acredita que deve continuar sendo. Bom, falar agora um pouquinho, dadas essas explicações gerais, falar um pouquinho especificamente sobre o CIPIAGRO. Essa apresentação, vocês vão ver que ela é bem detalhada e a ideia é que ela fique disponível para vocês, que vocês possam, Ângela, passar para todos os interessados, porque ela é mais ou menos um passo a passo de como proceder o registro. Acho que até que hoje, embora o tema seja o CIPIAGRO, a gente percebe que esse fluxo da informação e da entrada por parte das empresas para acessar o CIPIAGRO, para colocar as informações, ela está até bem resolvida, porque as demandas têm chegado para a gente, nós temos conseguido analisar, mas de qualquer forma o tema é esse, a gente vai passando e vai falando um pouquinho mais sobre o que está por vir em relação a essas questões todas de registro. Bom, o registro do Ministério, de acordo com a norma existente, ele é válido por 5 anos. Como eu falei, tem base nessa Lei 9972, que traz questões de registro no seu artigo 6º, mas lembrando que a lei ela fala muito em mercado interno e importação, e a questão da exportação ela não é muito bem tratada nessa lei. Tem requisitos sobre registro nessa Instrução Normativa 9, que trata lá dos procedimentos, critérios. Essa norma depois foi complementada por outras duas, 487 e 97. Essas normas complementares, elas dizem sobre a publicação, a divulgação por parte do MAPA de quais setores e quais habilitações são obrigatórias hoje para quem, por exemplo, deseja exportar um determinado produto para um determinado destino que tem exigências comunicadas ao MAPA. Então, acessando o site do MAPA, é possível verificar uma lista lá por produto sobre quais produtos e quais destinos possuem a exigência de registro obrigatório para a continuidade das exportações. Bom, como eu disse, essa Lei 9972, ela não trata de exportação. Aí, em 2022, foi publicada essa outra lei, que é a Lei 14.515, que trata dos autocontroles. Desde 2004, quando eu entrei no Ministério, a área vegetal do Ministério busca uma lei de inspeção vegetal que nos atenderia, inclusive, colocaria dentro dessa proposta de lei na época a questão da exportação. Até hoje, a gente vive criando projetos, discutindo com os setores e não foi publicado. Até que em 2022 veio essa lei do autocontrole e nela fala lá da área vegetal, dos produtos de origem vegetal, da possibilidade de registro, fala de exportação. Então, meio que por outras vias, nós fomos atendidos por essa lei, 14.515, e agora nós estamos aguardando a regulamentação dela para nós detalharmos como vai ser esse registro para exportadores e para as outras cadeias, para o mercado interno, enfim, para vários requisitos dessa lei. Ela precisa ser regulamentada, está
prestes, imaginamos, de ser publicada, e ela vai nos ajudar muito a dar um suporte melhor a essas demandas que, desde quando eu entrei no Ministério, não param de chegar, né? Da gente parar de buscar normas menos específicas para tentar dar um respaldo para uma coisa, para questões que são essenciais, que é para a continuidade das exportações. Então, estamos muito ansiosos pela regulamentação dessa lei. Então, hoje, na verdade, a lista ela é maior do que essa, mas em 2020 foi publicada uma norma, que é a 97, trazendo quais eram as habilitações na época, lá em 2020, quais empresas ou quais cadeias precisavam ser registradas para fins de exportação. Essa lista é de 2020, hoje ela é muito maior. Então, como eu disse, de 2004, com essa questão da soja para a China, até hoje, essa demanda, muito mais países vão criando suas regras, suas condições higiênico-sanitárias, de qualidade, de segurança de alimentos, para que quem desejar exportar para lá, eles devem atender para a continuidade das exportações. Então, essa lista ela vai aumentando ano a ano, e nós vamos buscando dar o respaldo para que a exportação desses produtos não sejam comprometidas. De importadores também, nós tivemos problemas com outros produtos, como azeite, então, que houve a necessidade de criarmos esses tipos de habilitação também. Então, o açúcar para a China não está aí, porque ele é mais recente, né? Essa norma é de 2020, o açúcar para a China consta lá do site do Ministério, em função dessa demanda do governo chinês, da legislação chinesa, para a exportação do produto para lá. Então, o registro é facultativo, tem as questões aqui onde ele é facultativa, e aí o exportador, exceto quando o país de destino exige a anuência do mapa. Então, como eu disse, o Ministério não vai criar um registro para exportadores para um determinado destino se aquele país ele não está fazendo exigência para isso. Criamos o do açúcar para a China porque a China exigiu. Nós não vamos ficar criando coisas indevidas. Então, o Ministério da Agricultura, por meio do DIPOV, não realiza de forma automática a classificação nem a certificação de produtos de origem vegetal para exportação e também não registra estabelecimentos exportadores, a menos que isso seja exigido oficialmente pelo país que vai receber o produto. Nesses casos, o estabelecimento que deseja exportar precisa estar registrado no Cadastro Geral de Classificação, conforme as regras das normas existentes. Mais uma vez, ressaltando, até essa comunicação internamente no Ministério, ela foi melhorando ao longo do tempo. Hoje, esse fluxo de informação das exigências que chegam dos países, esse trânsito interno até chegar no DIPOV, que é quem vai tratar do tema, criar os requisitos, ele está muito melhor, né? Porque foi amadurecendo. Eu digo o seguinte, a área animal, de produtos de origem animal, ela tem um histórico de inspeção dessa questão de segurança dos alimentos de origem animal muito antiga, centenário. A área de bebidas no Ministério da Agricultura, da inspeção de bebidas, ela tem uns 50 anos. A área da qualidade vegetal dessas demandas, a instrução normativa que traz o registro, ela tem 5 anos só. Somos nenéns ainda em relação a essa questão. Estamos com muita disposição, nos estruturando, melhorando, sempre ouvindo os setores, sempre conversando, construindo, para que a gente possa dar as respostas na qualidade e no tempo necessário para não impactarmos as exportações e a comercialização dos produtos. Então, as empresas precisam ter instalações fisicamente dependentes das residências, precisa ter um CNPJ, atender, de acordo com o enquadramento do respectivo nível de registro, os procedimentos estabelecidos pela Instrução Normativa 9. O que são esses níveis de registro? Até para nós tratarmos de forma mais estratégica essas demandas, foram criados 3 níveis de registro: básico, intermediário e completo. O básico, basicamente, é um cadastro do estabelecimento para nós termos conhecimento de quantos estabelecimentos tem, quais são os dados cadastrais, endereço de determinado estabelecimento que atua com determinado produto. O intermediário ele já vai exigir que a empresa tenha um manual de boas práticas estabelecido, e o completo ele exige um responsável técnico e a vistoria prévia ao registro. Então, por exemplo, no caso do açúcar, as comerciais exportadoras, as tradings, elas são do nível básico,
e os processadores de açúcar eles são de nível completo. Então, exige o registro. Por quê? Porque tem a exigência da China de que quem exporta para lá tem que ter um sistema de gestão de segurança de alimentos. Então, para isso, a gente precisa ir lá na planta, na indústria, na usina, verificar como é esse sistema de gestão, como é a estrutura, como são aplicadas as boas práticas, o sistema de análise de perigos, pontos críticos de controle, se a empresa estiver estabelecida, enfim. Então, a gente trabalha de acordo com a exigência que há para aquele produto, para aquela cadeia, nós trabalhamos com determinado nível de registro mais complexo ou menos. Aqui um fluxo da tramitação das solicitações de registro, né? Esse seria de um nível intermediário. Então, aqui, acesso da empresa junto ao CIPEAGRO, ao sistema de registro. Início da solicitação com inclusão do registro ou da alteração, com preenchimento das abas dentro do sistema. Distribuição dessa solicitação internamente no Ministério, solicitação dos dados. Quando há não conformidade na solicitação, é devolvido para adequação dentro do prazo estabelecido, é encaminhado a resposta à pendência para nova análise. Estando tudo ok no caso do intermediário, é emitido o registro. No caso do nível completo, depois dessa análise documental, nós temos o passo do agendamento da realização da vistoria na estrutura e, após isso, estando conforme, é realizado o registro do estabelecimento junto ao MAPA, junto ao CGC MAPA, via sistema CIPEAGRO. Dentro do site do MAPA, que tem o link, né, tem lá a lista das habilitações disponíveis por produto, por país, e a distribuição desses registros de acordo com o nível que foi classificado aquela habilitação por parte do MAPA. Então, por exemplo, tem lá quem exporta farelo de amendoim para a China, ele é do nível intermediário. Por conta desse nível intermediário, tem lá a documentação exigida para registro desses estabelecimentos e a base oficial da exigência, né, se é uma norma chinesa, enfim. Qual é a base para aquele tipo de exigência? Isso é possível de se consultar, essa lista completa, acessando esse link no site do MAPA. Dentro do sistema tem lá a aba anexar arquivo, e por meio dessa aba é possível anexar os arquivos que são demandados, né? E de acordo com a exigência vão ter os documentos demandados, de acordo com a habilitação. A cópia do contrato social, enfim. Tem aí, para cada habilitação, vão ter os documentos necessários às exigências. O manual de boas práticas, que, no caso das usinas, ele é obrigatório pelo nível de registro, né, para as usinas que desejam exportar para a China, né? Então, a gente fala em boas práticas de fabricação, uma coisa básica, né? Precisa ter. Quem mexe com alimentos... Eu fui em algumas usinas, então, e no caso de China, é o açúcar VHP, né, que basicamente se trata, né, o interesse da exportação é VHP, que é uma matéria-prima usada para a produção de outros alimentos. Por conta disso, nós verificamos que algumas usinas, isso é importante a gente mencionar, que é um requisito técnico para esse registro, e ainda que seja VHP, ainda que seja uma matéria-prima, e não um produto acabado que já vai pronto para consumo, mas a norma chinesa fala em sistema de gestão de alimentos. O VHP ele é uma matéria-prima para a produção de alimentos, ele vai entrar na composição de alimentos. Ainda que você tratar de um sistema de gestão para esse tipo de produto, você vai levar isso em conta, né, de que ele vai lá na frente ser processado novamente, ainda assim é importante que a empresa tenha pré-requisitos, boas práticas e tenha um sistema de gestão que leve isso em conta, esse fato dele ser processado lá na frente, mas que ele considere sim como uma matéria-prima, né? E tenha todo o cuidado em relação a esse produto que está sendo produzido e que vai sair daquela usina para ser exportado. Então, essa exigência ela é necessária, até porque está nas exigências da norma chinesa. Aqui entra um passo a passo, eu não vou passar, vocês podem acessar depois o arquivo, mas tem lá as telas do CIPEAGRO que vão direcionando item, tela por tela, clique por clique, como deve ser efetuado esse registro junto ao CIPEAGRO, né? Desde
do primeiro acesso, né? Enfim, cada aba depois, cada passo, cada tela com as explicações. Ele é bem explicativo, a apresentação está bem explicativa, está com bastante informação, fácil para quem deseja solicitar o registro. Como eu falei, imagino até que tenha sido uma etapa superada já, em função das solicitações que têm chegado até nós, que nós temos, na medida do possível, atendido. A Ângela pode até falar melhor se temos atendido ou não, a partir de um começo um pouco turbulento, porque, como eu falei, para a gente lidar com esses assuntos do momento que eles chegam até nós é bastante complicado. Então, todas as telas, aí passando rapidamente, mas depois vocês podem entrar, acessar, e nós nos colocamos à disposição, uma vez analisado esse documento, se tiver dúvidas, nós temos os canais para nós recebermos as demandas, tirarmos as dúvidas se necessário. Vou chegar nessa tela aqui. Bom, os endereços lá, ele é um pouco complicadinho, vamos dizer assim, o sistema para a questão de endereço, tem que usar o mapa lá para fazer a localização, mas com um pouquinho de paciência se consegue, tanto que as empresas têm conseguido. Tem que usar o mapinha para localizar exatamente onde fica a empresa, onde se deseja o registro, dando zoom até chegar no máximo, colocar o alfinete ali no local correto para marcar o endereço lá no sistema. São bastante telas, né? Bastante documentos que são requeridos, bastante abas, mas seguindo passo a passo é possível de se fazer os procedimentos para nós atendermos essas demandas. Na sequência, aqui, as obrigações dos registrados. Então, manter os dados cadastrais atualizados, comunicar o mapa no prazo de 30 dias para a realização de vistorias no caso de alteração, entre outras ocorrências, manter registros que permitam rastreabilidade das matérias-primas e produtos. Então, isso é um requisito que, nas vistorias, especialmente de registro completo, nós pedimos que a empresa tenha um sistema de rastreabilidade. Poxa, mas falar em rastreabilidade para açúcar, soja, milho, né? Uma rastreabilidade possível considerando o contexto, né? Considerando as características daquele produto, mas sim, né? Uma entrada de matéria-prima, os registros, controles efetuados na matéria-prima que está entrando, os processos internos, marcação de lotes, se é por dia de produção, enfim, mas precisa ter esse registro. Cumprir as exigências estipuladas pelo órgão fiscalizador, assegurar condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos. Então, mesmo no caso VHP, isso é uma questão importante que deve ser observada. As condições para cancelamento do registro, né? Inclusive quando constatado pela fiscalização encerramento de atividade, é um motivo de se cancelar registro, pode ser a pedido também do registrado, enfim, às vezes acontece essas demandas. Como falei, falar de rastreabilidade, reforçando, é importante, ainda que para cadeias complexas, as empresas terem sistemas que permitam, dentro do contexto e da característica da cadeia, manter os registros de entrada e saída, ao menos um passo atrás, um passo à frente dentro do que acontece ali naquela estrutura. Fiscalização do mapa com base em análise de risco, desde essa categorização de registros por níveis, né, em função dessas demandas. Então, a gente busca lá estratificar essas demandas, categorizá-las, e as demandas de fiscalização também, em função de histórico da empresa, em função das características do produto, risco associado do produto, enfim, uma série de variáveis que são consideradas na programação por parte do DIPOV lá em Brasília, para os diversos estados, para a fiscalização dos diversos estados no ano seguinte, o DIPOV faz essa análise, determina a lista de empresas a serem priorizadas para fiscalização no ano seguinte, inclusive as usinas, enfim, imaginar que a gente trata com uma diversidade enorme de produtos e de empresas, mas tem lá as regras, os requisitos para nós focarmos naquelas que têm uma determinada exigência em função dessa análise de risco. Falo em boas práticas de fabricação, que é um requisito para registro, ela é estabelecida por essa Instrução Normativa 23 de 2000,
e também, no caso do açúcar e de outros produtos, observando as exigências dos países importadores. Então, de questão técnica, são essas duas regras, a norma de boas práticas e os requisitos dos países importadores. Maiores informações tem o QR Code, a apresentação fica disponível para vocês. E é isso, estamos à disposição. Tem o e-mail da Coordenação Geral de Brasília aí disponível. Para qualquer dúvida também estamos à disposição. E é isso, eu agradeço mais uma vez, Ângela, pela oportunidade. Muito importante mantermos esse canal aberto e conversarmos sempre para discutirmos esses temas. Muito obrigado a todos. Obrigada, Fernando. Eu pedi para você ficar aí um pouquinho no palco, tá? Agradecer a tua participação. Ângela. Obrigada, Fernando. E é muito oportuno eu trazer uma informação, porque recentemente, em reunião com o diretor Hugo Caruso, do DIPOV, e a Helena Ruggeri, da Coordenadora Geral da Qualidade Vegetal, uma das demandas que a EXA fez, mediante a concentração que houve neste ano de exigência de cadastro das unidades produtoras, processadoras, etc., foi da formação de uma força-tarefa para atender essa concentração que houve. Devido a uma limitação operacional, foi sugerido fazer um treinamento virtual que a EXA solicitou ampliar para as unidades produtoras, processadoras, tradings, despachantes e afins, e que foi imediatamente aceito. Inclusive, essa apresentação específica para o açúcar ficará disponível no site para futuras consultas e treinamentos. Então, eu peço aqui aos presentes que estiverem interessados em participar desse treinamento virtual, que, ao projetarem o QR Code, aliás, também está aqui já na tela, colocarem sob o título Treinamento Cadastro CGC, que a EXA vai coordenar junto com a Helena Ruggeri uma data específica e a gente vai comunicar aos interessados para participar, esclarecer dúvidas e etc. Muito obrigada mais uma vez, Fernando. E não esqueçam, já façam o registro, que vai ser benéfico para todos. Muito obrigada mais uma vez, Fernando. Ângela.